Vampiros reais reagindo à saga Crepúsculo. Vampiros reais reagindo a Crepúsculo. Bom, para contextualizar, né, Crepúsculo é uma obra da escritora norte-americana, a Stephenie Meyer. Ela criou uma história, um romance vampiresco teen, inspirado por um sonho lúcido que ela teve com uma figura vampírica, né? Um negócio mais ou menos assim. Renderam 4 livros, foi um sucesso literário. O êxito literário inspirou uma franquia de 5 filmes, porque dividiram o último livro em 2 partes. E eles arrebataram muitos fãs aí no cinema, né? Basicamente no final da primeira década do século XXI, e foi o que a gente pode chamar de um tipo de fenômeno. Sim, foi um boom cinematográfico incrível, né? E a venda dos livros também foi bem Sim, foram números bem elevados, né? agitado. Foram números bastante elevados, né? Um marketing bastante feroz. Quais foram os nomes dos filmes? Sim, os livros eram homônimos, os livros e os filmes eram homônimos. Então a gente teve o Crepúsculo, o Lua Nova, Eclipse e o Amanhecer, que no cinema foi dividido em 2 partes, né? A história é sobre o jovem Edward Cullen, um vampiro de cento e tralalá anos, que vive em escolas do segundo grau. Passa a imortalidade vivendo em escolas Só na de segundo escola. grau. Ele mora sempre em estados horrorosos, distantes de tudo, na América do No meio Norte, da floresta. junto com o seu clã, né, de playboys, quero dizer, o Eram clã dos playboys. Cullens, né, basicamente. Eram playboys. Eles tinham uns problemas de propriedade, limite de propriedade com os lobisomens, né, que ficavam ali na fronteira, que também eram os índios. Eles eram ricos, eles eram milionários, uma fortuna assim, literalmente absurda, né? E viviam essa vida espiritualmente miserável. Eles brilhavam no sol. Eles brilhavam no sol. Em um certo momento eles têm problemas com um clã chamado Volturi, muito mais interessantes, para começar, que viviam na Itália, se vestiam muito bem e eram vampiros, vampiros mesmo, no melhor sentido da literatura, do cinema, né? Tá, mas Eram os todo tipos esse mais interessantes. todo esse contexto era um romance, na verdade, né? Era um romance entre o Edward Cullen e a Bella Swan. Isso. Era isso, né? Aí era um triângulo amoroso, né? Porque tinha aquele outro menino que era lobisomem também. E não sei, eu acho que eu nunca vi 3 protagonistas tão chato, tão sensal e uma história tão insensata e estúpida na minha vida. Era muito teen, na verdade, era muito teen. Era estúpido. E Tem coisas teen que são, por exemplo, a Vampire Diaries é teen, mas eu nunca é legal. assisti Vampire Diaries. Então, Nunca assisti. Vampire Diaries é teen, mas é legal. Nunca assisti. Crepúsculo, bom. O que mais que a gente tem para falar de Crepúsculo? Foi um sucesso literário, né? Assim, bem da verdade, entre a cada 10 e 15 anos, a gente tem o que a gente chama de febre midiática vampiresca. É assim desde o começo do século XIX, quando Johnny Polidor publicou o The Vampire, né? A resposta a ele foi o Lord Byron surtando de todas as maneiras, né? Alguns pesquisadores literários brasileiros dizem que o Edward Cullen carrega traços de um anti-herói byroniano. Mas é inadmissível que ele brilhava no sol. Pois é, meu Brasil, ele brilhava no pegada, sol. aquele relacionamento mais morno dele e da Bella Swan, totalmente sem graça. Sim, muito ao contrário do nosso relacionamento. Nossa, mas né? nós somos vampiros reais, né? Somos vampiros reais. Somos vampiros reais. O que mais que a gente tem para dizer do Crepúsculo? Bom, é isso. Então tem as febres midiáticas vampirescas desde o século XIX. Tem períodos que explode alguma grande obra literária, teatral, depois vieram as cinematográficas, ligadas a vampiros, que causam um verdadeiro boom, uma verdadeira comoção. A gente teve no final dos anos 80 é feio, né? Mas começo dos anos 90, tivemos a adaptação do Drácula de Bram Stoker pelo Francis Ford Coppola, maravilhoso. Na cola veio Entrevista com o Vampiro, adaptado do romance de Anne Rice pelo Neil Jordan, que fez um trabalho também majestoso, impecável. A gente só deixa de lado porque ele criou a tradição do Vampiro Armand nunca ser adaptado decentemente quando vai para o cinema, né? Mas estamos aqui para falar de Crepúsculo. Mas Antônio Bandeiras foi um bom vampiro, não foi um péssimo Armand, mas um grande vampiro. A franquia Crepúsculo, ela, como foi um marco ali no cinema, no literário, né?
as pessoas perguntam como isso influenciou a comunidade vampírica, né, o vampirismo real. E a resposta é: trouxeram mais interessados, como sempre toda febre midiática vampírica causa a nossa comunidade, dobra o número de pessoas interessadas. Desse número de pessoas, uma parte menor, a estatística mais baixa, é quem acaba encontrando afinidade, se envolvendo, curtindo tudo aquilo e permanecendo. E o restante daqueles que passaram eram só passantes, eram só turistas. E como eles vieram, eles vão embora atrás da próxima febre São só do curiosos. momento, né? Só curiosos. A gente não enfrentou, ao contrário do que se pensa, a comunidade aqui no Brasil não teve nenhum problema mais grave com isso. Os fã-clubes de Crepúsculo foram muito bons em capitalizar os seguidores, os fãs da franquia, o que foi um ponto interessante. Eu participei de alguns eventos literários falando sobre Crepúsculo, vampiros na literatura e na arte. Foi uma oportunidade interessante, mas eu penso que é isso. Mas agora, se vocês quiserem conhecer uma atmosfera, uma comunidade vampírica mais na vida como ela é, na vida como ela acaba sendo, no sábado, 12 de agosto de 2023, nós temos uma festa numa linda mansão com mais de 150 anos, infinitamente muito mais bonita que aquela casa na floresta da família Cullen, chamada Carmila, noite de gala sombria. Então, vem curtir. Se você gosta de vampiros, se você gosta de Crepúsculo, fique tranquila. Você também será igualmente bem-vindo, bem-vinda, e não será o jantar. Então, vem, sábado 12 de agosto. O link está aqui na descrição.